Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 14 ao 22. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada. Console os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examine todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Meus irmãos, todos nós temos família, alguns têm filhos, né? Nós temos alunos, nós temos pessoas que nós somos responsáveis pela caminhada dessas pessoas durante a vida. Paulo escreve para a igreja de Tessalônica de uma forma pastoral, não mais pregando o evangelho, mas dizendo como a igreja deve se comportar. Existe uma diferença muito grande entre conselhos e orientações para instruções e regras. Numa conversa de pai para filho, você pode dar conselhos, você pode dizer, por aqui é melhor, por ali é melhor, essa opção eu acho que vai ser mais interessante. Mas como senhor ou senhora da sua casa, hoje nós sabemos, né, que algumas mulheres são donas de casa e chefes de família na nossa realidade cultural, é diferente quando nós falamos para os nossos filhos, aqui é o limite, daqui não passa. Essa é a regra da casa. Você tem que agir desta maneira para que tudo corra bem. Paulo aqui na sua carta pastoral, ele não está dando dicas, não está mostrando qual é a melhor maneira que acha que pode ser para que a vida em comum na igreja seja abençoada. Ele dá instruções e fala das regras em que a igreja tem que se comprometer no seu comportamento para que a vida em comum na igreja seja bênção. Bênção para quem está na igreja e bênção para os de fora da igreja. Após tratar os questionamentos dos Tessalonicenses acerca da morte, a gente falou sobre isso, né? Os Tessalonicenses tinham ainda aquela dúvida do que acontecia após a morte, se as pessoas que morriam antes da volta de Cristo, se elas estavam incluídas no reino, e Paulo responde a esses questionamentos. Paulo também fala acerca da submissão à liderança, do amor à liderança das igrejas, né? Ele fala aqui no final, que ele fala sobre a morte e necessidade de escrever, porque vocês sabem perfeitamente que o Senhor vem como ladrão. Ele fala aqui em relação à liderança, que nós precisamos tratar os nossos líderes com carinho, para que nós tenhamos uma vida em comunidade santa, porque a liderança ela é instituída pelo próprio Deus. Quando você se coloca em rebeldia com a sua liderança, você se coloca em rebeldia com o próprio Deus. Claro, vocês não vão ficar submissos a um líder que é contra a palavra, mas enquanto ele estiver na palavra, seja submisso. Ore por essa pessoa, ame-o, ajude-o e reconheça que a liderança é coisa de Deus para a vida de vocês. E Paulo fala sobre isso na carta aos Tessalonicenses.
E agora Paulo dá instruções para a vida em comum de cristãos com necessidades especiais e para que a igreja continue em constante edificação. Necessidades especiais, irmãos, eu não estou falando de pessoas com necessidades sociais especiais, pessoas com dificuldade de locomoção, de visão, nada disso. A gente está falando de necessidades especiais que têm comportamentos que precisam ser observados. E esses 4 comportamentos da vida comum, ele inicia no versículo 14 e 15. Cuidem uns dos outros, apoiem-se uns aos outros, fortaleça uns aos outros. A ideia aqui é de discipulado. A pessoa que é mais forte na fé, pegue o mais novo na fé e caminhe junto com ele, ensinando na doutrina. A doutrina é necessária, a doutrina não divide igreja, muito pelo contrário, a doutrina une a igreja no mesmo princípio, no mesmo propósito. O que pode dividir as opiniões são interpretações. Interpreto dessa maneira, interpreto daquela maneira. Mas doutrina apostólica não divide igreja, ela une a igreja. A igreja anda em unidade por causa da doutrina. A doutrina, os fundamentos básicos da fé cristã. Isso nós temos que ter unidade no nosso pensamento. Então, cuide uns dos outros. Nós exortamos vocês. É um encorajamento que Paulo está dando para vocês, igreja de Tessalônica. Tá? Nós vamos trabalhar com todos dentro da igreja e com o todos fora da igreja. No grego, são palavras diferentes. Aqui em português, todos é todos de uma maneira geral. A gente vai chegar lá. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada. Esses que vivem de forma desordenada era uma queixa da igreja tessalônica, porque a partir da notícia da volta de Jesus Cristo, muitos pararam de trabalhar. Essas pessoas viviam da caridade dos que tinham mais. Eram como pessoas que sugavam os recursos dos que tinham mais que ele. Então, eles estavam vivendo, algumas traduções estão em submissos. Preguiçosos. Mais alguma tradução diferente? Sonolentos. Essas pessoas que não queriam trabalhar conforme Deus tinha mandado lá no livro de Gênesis. Ganharás a vida com o suor do teu rosto. Mas não, viraram pedintes dentro da comunidade da igreja, dizendo, eu não vou trabalhar, porque daqui a pouco Jesus voltará, e está tudo certo, os irmãos têm que me sustentar. Está errado isso, Paulo fala que isso não pode. Até Paulo fala assim, que eu não sou pesado para ninguém na igreja, por isso ele tinha a profissão dele. Então, admoestem os que vivem de forma desordenada, os submissos, os preguiçosos, os dependentes do que tinham recursos, desocupados, as pessoas que viviam sem trabalhar. Todos nós passamos por dificuldades e nós precisamos ser ajudados pelos nossos irmãos, vivemos numa comunidade. Quem aqui passou por alguma dificuldade financeira, esse mês não tem, chega para um irmão mais achegado e pede ajuda. Pedir ajuda, gente, é um exercício de extirpar a vaidade da gente tremendo. Quando você se enxerga no momento em que você precisa de ajuda e você pede essa ajuda, é Deus trabalhando no seu coração, porque você é dependente, continua sendo dependente. Agora, não é por causa disso que você vai deixar de fazer as coisas e depender dos outros para tudo. Faça o seu melhor. Admoestar é puxar a orelha, admoestar é corrigir com amor as pessoas que estão vivendo dessa forma dentro da igreja. Continuando, consolem os desanimados. Algumas pessoas estavam desanimadas por causa das suas perdas, as tristes mortes que eles não estavam esperando
dentro da comunidade, tanto aquela dúvida que eles tinham, e os que morreram, e agora, o que a gente faz? Calma. E essas pessoas estavam desanimadas, estavam abatidas, estavam apáticas, tanto pela perseguição quanto da morte dos irmãos. Então, irmãos, exortemos, encorajemos os irmãos que estão desanimados, consolando-os. A palavra diz: consolem os desanimados, dê o seu braço, o seu ombro, o seu apoio, fortaleça a fé dele, amparem os fracos. Amparem os fracos. Quem são esses fracos dentro da igreja? Nós estamos falando dentro de uma comunidade, a comunidade cristã. Amparem os fracos na fé, os imaturos na fé. As pessoas ainda estavam discutindo em questão a festejos judaicos, o que pode e o que não pode comer, o que pode e o que não pode fazer. Jesus Cristo acabou com tudo isso. Tudo isso, a lei, a aliança anterior, ela foi substituída pela nova e eterna aliança, a aliança que é, em todas as coisas, superior à aliança antiga, de forma que não seja mais comer e beber, não seja mais as festas. Não é isso. Vocês têm que ter um coração no Espírito, um coração voltado para Deus, sem sacrifícios, sem holocaustos, sem essas coisas que estavam veladas antes de Jesus Cristo vir a nós. Então, amparem os fracos, as pessoas que têm consciência fraca, as pessoas que têm medo da morte, os medrosos das perseguições também, principalmente a sua fraqueza moral de pessoas que eram recém-convertidas, mas ainda continuavam nas suas práticas ilícitas, mesmo estando dentro da comunidade. Amparem os fracos, fortaleça a fé deles, admoeste, aconselhe, dê o puxão de orelha quando necessário. Não só o líder tem que fazer isso, você como irmão também tem essa responsabilidade. Na igreja de Tessalônica, nós tínhamos um problema muito, muito grave na igreja dos Tessalonicenses. As pessoas ainda estavam com uma prática errada, uma prática de imoralidade sexual. Essa cultura greco-romana de culto a deuses, em que o sexo fazia parte de toda essa festa, de todo esse culto, ainda era praticado por alguns tessalonicenses. E Paulo vem dizendo para eles que não é bom fazer isso, que a palavra diz que não é para fazer isso, que Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Então, amparem os fracos, consolem, exortem, admoestem os fracos, sendo paciente com todos os de dentro, mesmo que tenha oposição a essa ajuda. Às vezes a gente chega para um irmão e fala com o irmão: isso que você está fazendo não está certo, isso que você está fazendo não é de Deus, esse comportamento que você está tendo, você tem que repensar. E aí, nós que temos os pecados de estimação, aqueles pecados que nós tentamos sair, mas não conseguimos ainda sair plenamente de todos eles, e qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente justifica. Eu faço isso por isso, eu faço isso por causa disso. Sempre tem uma justificativa. Sejamos pacientes com essas pessoas, com as pessoas novas na fé. Nós temos que ter a mesma longanimidade que Jesus tem conosco em relação à sua volta. O Pai atrasa a sua volta em relação à paciência que Ele tem com a sua igreja. Ele espera. Vai ter uma hora em que Ele vai vir e a paciência vai acabar. Mas a demora de Jesus Cristo, demora entre muitas aspas, que a gente diz, é pela longanimidade dele. No 15 continua o primeiro item, que é: cuidem uns dos outros.
no 15 fala, ninguém retribua o mal com o mal, porque a justiça é de Deus, a vingança é de Deus. Nós não podemos fazer retaliações, não podemos ser vingativos com os irmãos. Se algum irmão fez algum mal contra você, se ele te magoou, falou alguma coisa que você não gostou, num tom errado, procure esse irmão, diga a ele que você ficou chateado, diga a ele da sua mágoa, e ore para que Deus ilumine o coração dele, para que tudo fique bem. Não retribua o mal com o mal. Escrevi errado aqui, desculpa. Ninguém retribua o mal com o mal, né? Aquele mandamento veterotestamentário do Antigo Testamento, que diz, olho por olho, dente por dente. Jesus fala disso no Sermão do Monte. Ouviste o que disseste? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ame o teu inimigo, ore pelos seus perseguidores. Esse é o âmago da moralidade cristã. É você retribuir o mal com o bem. É você orar pelo seu inimigo. É você não ser vingativo e nem buscar retaliação por todo o mal que ele lhe causou. Se guardar o seu coração da raiva, da mágoa. Pelo contrário, vamos lá, no 15, tem cuidado para ninguém retribua os outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros, de dentro. A igreja, nós procuramos o bem uns dos outros, dentro da comunidade. E Paulo complementa, bem com todos. Olha ali no final, retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Aqui é que está a diferença do todos com todos que eu falei. O bem com todos dentro da comunidade e o bem com os de fora também. Não é porque é meu irmão da igreja, porque é meu irmão em Cristo, porque é cristão também, é salvo também, aceitou Jesus Cristo também, que eu tenho o compromisso de retribuir o bem para ele, mesmo que ele me faça mal. Mas lá fora, os não alcançados também, nós temos que retribuir o mal com o bem, que essa é a moral cristã. Não fazem os ímpios o mesmo? Né? Quando alguém te faz um mal lá fora, você faz mal também? Não. Para dar o nosso testemunho de cristãos aqui dentro da igreja, nós precisamos também dar o testemunho ali fora, na nossa sociedade, no nosso colégio e até na nossa casa. É inadmissível que as pessoas tratem os irmãos bem aqui na igreja e dentro da sua casa não trate. É inadmissível você brigar com seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa por causa de um atraso, de alguma coisa, e se fosse um atraso de alguém que você nem conhece, você não brigar. Você segurar a sua onda. Adianta isso? Não, nós temos que ser bons com os de dentro e com os de fora. Não é só com os de dentro. E nem o contrário, nem só com os de fora, para dar um falso testemunho. Quando na sua própria casa você não tem o controle da sua raiva, da sua boca. Então, irmãos, o versículo 14 e 15 fala exatamente sobre isso. As instruções e as regras de Paulo, a primeira é cuidem uns dos outros. A segunda regra de Paulo vai abarcar o 16, o 17 e o 18, que diz, cuidem de si próprio. Cuide de si próprio dentro e fora da igreja. E aí nós vemos o 16, estejam sempre alegres. Alegres por quê? Alegres por causa da salvação de Cristo. A alegria, irmãos, é a característica básica de todo cristão, porque o cristão sabe do que ele foi salvo. Qual é a pergunta quando vocês vão evangelizar na rua? Assim, Jesus Cristo salva. A primeira coisa que te pergunto é, salva de quê? Nós temos a consciência de que nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nós estávamos condenados para uma perdição eterna, mas nós somos
alegres, porque nós somos salvos desse destino através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos pessoas alegres por causa dessa perseguição, e mais, nós somos alegres apesar da perseguição, e nós somos alegres graças à perseguição. Porque Paulo fala que, graças à perseguição, o Evangelho está sendo aperfeiçoado em mim. A tribulação traz em nós um caráter aprovado. E o que importa se estão pregando bem ou mal de Jesus? O que importa é que Jesus esteja sendo pregado. Então, meus irmãos, apesar da perseguição, nós também nos alegramos, porque tudo que acontece conosco serve de testemunho para a nossa vida cristã na sociedade. Então, nós estamos sempre alegres. Outra característica que nós temos que tomar cuidado com nós mesmos, de orar sem cessar. Orar sem cessar, nós estamos, é uma outra característica do cristão, que nós estamos em constante oração, nós estamos em constante contato com Deus. Nós somos vigilantes, aquele que está em pé, vigie e cuide para que não caia. Nós somos vigilantes, orando sem cessar, vencemos nossas lutas em oração, e nós somos empáticos, porque nós oramos uns pelos outros. Quem tiver um problema, procure o seu irmão. A gente faz isso toda quarta-feira, né? Quem tem um problema, procure o seu irmão, para que nós intercedamos com Deus uns pelos outros, pedindo uns pelos outros. Orai sem cessar, sejamos empáticos em qualquer tempo e lugar. Qualquer tempo e lugar. Orai sem cessar, irmãos. Em qualquer tempo. Você está no meio da rua, ora. Você está no meio de uma caminhada, ore. Você está no meio de um exercício, ore. Você está no meio de um trabalho, ore. Você está no meio de um conflito, ore. Vença suas lutas em oração. Quando alguém começar a gritar na sua frente, te acusar, te perseguir, levantar calúnia contra você, você coloca o seu coração e a sua mente em oração. É assim que a gente vence o inimigo, em oração. Orai sem cessar e constantemente, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Não é só no monte. No monte você também pode orar. O monte é um lugar de calma, de tranquilidade, longe de barulho, longe de interrupções. Quando você ora em casa, ainda mais quando você tem criança, né? Você ora em casa, a criança abre a porta do quarto e vem te atrapalhar. Ou então, um filho está jogando um videogame, vendo uma televisão, a esposa vendo uma televisão, e não tem jeito, né? O assunto começa a te interessar, e a oração começa a cair. E daqui a pouco você está ouvindo mais a novela do que orando. O monte é legal. Não estou falando que o monte é ruim, não. Mas, em qualquer lugar, Deus te ouve em qualquer lugar. No banheiro. Tem gente que acha que é pecado orar no banheiro. Tem gente que acha que é pecado orar pelado. Ué, de onde vocês ouviram isso? Deus fez a gente como a gente é. Deus sabe toda a nossa anatomia. Orar enquanto estiver tomando banho, não tem problema nenhum. Orar sem cessar, irmãos. Estejam constantemente uma mente de oração, numa mente de intimidade com Deus, numa mente em que nós estamos em contato com Deus. Esse contato que nos fortalece, esse contato que muda o nosso coração e a nossa mente. No versículo 18, em tudo deem graças, pelo reconhecimento que vocês são salvos, pela gratidão pela salvação e pelos caminhos que vocês não conhecem. Quem aí já leu o livro de Poliana? Conhecem Poliana? Não? A Poliana fazia um jogo muito legal, que era o jogo do contente. Conhece o jogo do contente? É assim, digamos que ela quebre a perna, né? E, em vez dela ficar murmurando, lamentando que quebrou a perna e coisa e tal, ela agradecia porque não tinha quebrado as duas pernas. Esse é o jogo do contente. Deem graças em tudo. Graças a Deus,
porque eu estou passando por essa tribulação. Podia estar passando por uma bem pior. Podia, graças a Deus que eu estou sem dinheiro esse mês. Isso acontece constantemente, né? Esse mês não deu para pagar o boleto tal. Graças a Deus por isso, porque eu podia não ter pago 2 boletos. Graças a Deus porque eu estou passando por um momento de doença. Graças a Deus porque eu não estou passando por uma doença muito pior. Eu estou morrendo. Graças a Deus porque eu estou morrendo, porque eu poderia morrer e o meu corpo ser jogado nas profundezas, na danação eterna, na perdição eterna, mas eu estou morrendo para a glória de Deus. O jogo do contente é muito bom para nós praticarmos nessa questão de em tudo deem graças, porque tudo é da vontade de Deus, porque Deus tem os caminhos mais altos do que os nossos. Deus conhece o seu presente, o seu passado, o seu futuro, conhece o seu destino, conhece você, o seu coração, as suas escolhas. E as coisas que acontecem a nós às vezes não entendemos, mas o caminho de Deus são mais altos que os nossos. Nós desejamos coisas que não vão nos fazer bem, mas graças a Deus por isso, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Tudo é da vontade de Deus. E tudo tem um propósito debaixo do céu. Às vezes a gente não sabe por que está passando por uma coisa ou por outra, mas isso tem um propósito. Às vezes a onda vem crescendo e vai te pegar e você clama, Senhor, me salva dessa onda. E Deus fala, não vou te salvar, eu vou estar com você, embolado nessa onda aí. Mas você tem que passar por ela. Deus tem um propósito para cada coisa que Ele coloca na vida de cada um aqui presente, na vida de você também que nos assiste pelo YouTube. Não é à toa que você acessou a internet hoje, não é à toa que você veio aqui hoje. Você precisa ouvir que mesmo as suas tribulações, é Deus que coloca na sua vida, e essas tribulações é Deus que tira da sua vida. Esses 3 versículos, esses 4 versículos, não 3, esses 3 versículos fazem parte de um compilado que é cuide de si próprio, cuide da sua língua, cuide dos seus pensamentos, do seu comportamento. E nós vamos entrar em mais um bloco, que é persevere, preserve os dons do Espírito. Paulo fala aqui, não apaguem o Espírito. Nós temos que estar sempre obedientes e sensíveis à voz do Espírito Santo, que habita em nós. Não apaguem o Espírito, não no sentido de tirar o Espírito de você. Senão a gente entraria aqui numa discussão se perde ou não a salvação. Não é essa a questão. O que Paulo está querendo dizer aqui é não apaguem o Espírito. Vocês sabem quando vocês vão fazer churrasco? Churrasco. Eu adoro dar exemplo de churrasco, né? Na classe eu dou exemplo de churrasco direto. Mas churrasco é um exemplo para um monte de coisa. Sabe quando o carvão acaba e você tem que acender o fogo novamente? Você bota um carvão novo ali. E o que você faz quando você bota o carvão novo? Você dá uma abanada. Porque se você simplesmente jogar o carvão em cima, se já estiver bem apagadinho o carvão, é capaz de você não conseguir acender novamente a brasa. É exatamente disso que Paulo está falando aqui. Não apaguem o Espírito, não abafem o Espírito, mas abanem o Espírito para que ele continue sendo flamejante, esse fogo queime. E ele está falando aqui de profecias. O assunto, a partir do 19, é profecias. Não apaguem o Espírito, o fogo do Espírito, porque os dons do Espírito são os dons que edificam a igreja, da qual Paulo falou em Coríntios que o principal é a profecia. E a profecia, meus irmãos, é diferente do que a gente vê hoje em dia. A gente vê pessoas indo à igreja para dizer qual é o CPF, dizer qual é o RG, ou dizer, eis que vejo um anjo com uma chave na mão, e todas essas coisas são entregues às pessoas. São profecias que não estão na palavra de Deus. São meros adivinhadores, se são. Se não existe alguma coisa por trás aí, uma investigação,
viram seu rosto, pesquisaram no Facebook, né? É praticamente você ir numa cartomante, praticamente. Você chega lá e o cara diz para você tudo da sua vida. Ora, muito bem, e aí? O que Deus tem para mim? Aí inventa isso, que vejo um anjo com uma chave na mão. Não apaguem o Espírito. Não apague os dons da igreja. Deixe a igreja queimar no Espírito. O fogo do Espírito não pode ser apagado dentro de nós e dentro da igreja. E as profecias é o principal dom do Espírito que edifica a igreja. Na igreja de Tessalônica, algumas pessoas não estavam dando moral para as pessoas que profetizavam. Profetizavam em nome de Deus, profetizavam segundo a palavra. A melhor profecia que tem é aquela que o profeta, segundo a palavra de Deus, chega para você e fala: você está errando nisso. Você tem que melhorar isso. Tira esse pecado da sua vida que está destruindo a sua vida espiritual. O mundo espiritual existe e a gente tem que ter muito cuidado com ele. Não é supervalorizar, nós somos carnais, nós não somos sobrenaturais, mas também não podemos subestimar o poder do mundo espiritual, o poder que ele tem nas nossas vidas. Nós somos pessoas espirituais, embora ainda estejamos carnais. Mas o mundo espiritual, sim, nos interessa bastante. Então, não desprezem as profecias, no versículo 20. As revelações dadas pelos profetas são recursos valiosos para o encorajamento da igreja. E é aquilo que eu estava falando. O profeta de púlpito fala ao seu coração. O seu irmão, no seu ouvido, fala ao seu coração. E aí Paulo fala mais: examinem as coisas boas, examinem as profecias. Lógico, nem tudo que é bom é de Deus. Tinha um pastor chamado Josué Rodrigues, lá da Igreja Presbiteriana em Niterói, em São Francisco, que cantava: há outras fontes que não vêm do Pai das luzes, e as soluções que surgem não me consolarão. Existem outras fontes, existem espíritos que fazem milagres, sinais e maravilhas, e que enganam até os santos. Sejamos atentos em relação a isso. Examinem as coisas boas. O profeta fala em conformidade com a palavra de Deus. O profeta, ele fala do valor e fala para a edificação e para a consolação da igreja e seus membros. E a avaliação tem que passar por uma avaliação daqueles que têm discernimento espiritual. Cuidado com tudo o que dizem em relação a púlpito. Não fale amém para tudo. Muitas vezes a gente vê no YouTube pregações, os pastores falando a maior heresia de todos os tempos, e a igreja falando amém. Eu já vi no YouTube, gente xingando no púlpito, palavrões de baixíssimo calão, e a igreja falando aleluia e amém. Na própria Escritura fala, tem gente que fala anátema Jesus, e tem gente que fala amém. Sabe o que é anátema? Amaldiçoado seja. E as pessoas falam amém. Irmãos, nós precisamos saber quem a gente está ouvindo, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, para que nós não digamos amém para tudo que a gente ouve do púlpito. Para isso, nós precisamos saber de Deus, estar em constante vigilância, oração, dependentes do Espírito Santo. Retenham o que é bom, segundo a doutrina da palavra. Nós somos uma igreja protestante, nós somos uma igreja apostólica, nós somos uma igreja evangélica. Antes de nós, muita gente, em muitos outros séculos, pensadores, pensaram, viviam para pensar, eram pensadores. Não eram pessoas como eu, funcionário público de
de hora até tal hora, e aí o tempo que dá eu divido com a minha família, um pouco de televisão, um pouco de entretenimento, e vejo a palavra de Deus. Não, pessoas que viviam para estudar a palavra, pensar acerca da palavra, dia após dia. Nós temos os pais da igreja, Agostinho, nós temos Cipriano, nós temos uma vasta, um vasto panteão de pensadores, que hoje a gente acha que nós vivemos em novidade, que as coisas que estão dizendo por aí é novidade. Nada disso é novidade. Tudo isso já surgiu há muitos séculos atrás. O que acontece é que eles fazem uma nova roupagem e lançam para nós essa doutrina de demônios, doutrina da hipergraça, que Deus é amor, mas Ele é só amor? Não, Ele é um monte de coisa. Ele é justo, Ele é santo. Ele tem ira, tudo em perfeito equilíbrio. Ainda assim é um Deus amoroso, ainda assim nos aceita. Examinem as coisas boas, retenham o que é bom. Por último, nós temos: preserve-se em santidade, abstenham-se de toda forma de mal. Está lá no versículo 22. Abstenham-se de toda forma de mal. Além dos espetáculos carismáticos acerca de dons espirituais, como falar em língua, independente se você acha que o dom de línguas ainda é para hoje ou não, não estou falando sobre isso. Mas tem pessoas que se escondem atrás de carismáticos, de super espirituais, para que haja uma caixa dentro da igreja e seja respeitado, e seja notado dentro da igreja. Olha, ele fala em língua, ele é um homem muito santo, ele é uma mulher muito santa. Falar em língua existe, é bíblico, está aqui. Mas tem toda uma regra para que isso aconteça. O dom de profecias é bíblico, está aqui, mas existe uma regra para que isso seja exercido dentro da igreja. Como quaisquer outros dons que também estão na Bíblia, são para edificar a igreja. Mas tem que ter muito cuidado. Não caia em espetáculos carismáticos. Além de se abster dessa forma de mal em relação aos dons do Espírito Santo, abstenham-se também da forma de mal, como está listado: a inveja, a mágoa, o rancor, as disputas dentro da igreja, dos cargos, as vaidades, a imoralidade sexual, os vícios, o roubo, olho grande. Olho grande é um problema, né? A gente não acredita nesse negócio de olho grande. Para a gente, realmente não pega, não. Eu sou de Cristo, estou nem aí para o seu olho grande. O problema é o seu olho grande em relação a você. O olho grande que você tem nas coisas dos outros, se essa pessoa é de Cristo, não atinge a pessoa de Cristo. Mas o olho grande te atinge, te deixa com um coração, que dizem hoje em dia, o coração escurecido, o coração peludo, né? Um coração amargurado. Irmãos, abstenham-se de toda forma de mal. Tudo que pareça mal, sai fora. Tudo que parece ruim, não tenha participação nisso, mas tenham a sua consciência, a sua mente, daquilo que é bom, tudo que edifica, tudo que é bênção. Nisso pensais. Abstenham-se de toda forma de mal. Para concluir, meus irmãos, nós somos cristãos, e o que isso significa? Isso significa que nós somos filhos de Deus, filhos da luz, como falamos hoje de manhã, e nós temos características. Uma delas é a alegria, a outra dela é a tolerância, a paciência, o amor, o cuidado uns com os outros, a preservação dos dons do Espírito, os nossos dons que nos foram presenteados, assim como os dons que foram presenteados para os nossos irmãos. Nós temos características de cristãos. Não podemos
ser cristãos de novidade, eu sou um novo cristão, não. O cristão, ele tem a característica dele, e ele é percebido onde quer que vá. A segunda é que andar sozinho não é a solução. Os dons são para edificar a igreja. Você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você em casa não é igreja. Andar sozinho para não se aborrecer não é a solução. Andar sozinho porque tem muita gente chata dentro da igreja não é a solução. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós andemos com as pessoas chatas, porque nós também somos chatos para chuchu. A gente tem as nossas manias. Nós temos as nossas ainda mais quanto mais velho a gente fica, com mais mania a gente tem. A gente quer o chinelo daquela maneira, a gente quer a pasta de dente tampada, né, espremida de acordo com a tampa, né, e a gente gosta dela certinha em cima da pia. A gente não gosta que tire os nossos óculos. A gente é chato, gente. E a igreja é cheia de gente chata. E é assim que Jesus Cristo chama a igreja de noiva. E não é para a gente falar mal da noiva de Cristo. Falar mal da noiva de Cristo, vocês vão se ver com Cristo. Cristo vai ficar muito chateado com vocês. Não falem mal da noiva de Cristo, mas ajudem. Tem gente chata na igreja? Tem. Ajude a deschatear aquela pessoa. Se deschateie também. Seja mais leve. Seja alegre pela sua salvação. Andar sozinho não é a solução. Não se omita da sua responsabilidade de edificar a igreja. Quando você sai da igreja, você está omitindo um dom que Deus te deu para edificar a tua igreja. Você está omitindo mão de obra. A igreja precisa de pessoas que movimentem, que ajam como um corpo, que seja tudo funcionando perfeitamente. E quando você sai dessa máquina, quando você sai desse corpo, você sobrecarrega outros membros. Quando um órgão sai do corpo, ele sobrecarrega outros órgãos. Não omita a sua responsabilidade. E o Espírito Santo te orienta nesses 4 comportamentos que você tem que ter na comunidade, na vida comum da igreja, cuidando uns dos outros, cuidando de si próprio, preservando o dom do Espírito e preservando-se em santidade, perseverando em santidade, guardando-se das coisas ruins. O Espírito Santo te orienta, fortifica a tua fé, te ilumina, te capacita. Creia nisso. Tenha malícia, não tenha ingenuidade. Assim como os bereanos, quando Paulo estava pregando para eles, eles abriam a palavra para saber se era aquilo mesmo. Sejamos assim hoje também. Cada coisa que você ouve, cada coisa que você vê, vá na Bíblia, procure saber. Temos sites sérios, com informações sérias. A internet hoje é um mundo de informação. Tem muita porcaria, mas liga o seu filtro, pergunta para o seu líder quais são os sites que eu posso procurar em relação a isso. Essas respostas, essas dúvidas que eu tenho, como é que eu posso sanar isso? Livros interessantes com autores consagrados. A informação está aí, irmãos. Não sejam ingênuos, sejam maliciosos. Os lobos estão aí em forma de cordeiro para devorar. E o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Se vier qualquer pessoa na rua, de uma outra religião que seja, e começar a te indagar em relação à sua fé, esteja pronto para responder. Tenha os seus fundamentos baseados na palavra. Fala assim, isso não é assim, isso é assim, isso não é assim. Tem crente, meu irmão, que chega na rua e fica em dúvida porque foi abordado por um ou outro, pessoas que dão um banho de Bíblia. Ateus que sabem a Bíblia de capa a capa, conhecem mais doutrina do que os cristãos. Tenham malícia, saibam do que está falando, do que está se falando. Examine
todas as coisas e retenham o que é bom. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, irmãos, é que nada disso, todas essas coisas que eu falei aqui hoje, todos esses comportamentos da vida comum, nada te salva. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais caridosa, a pessoa mais piedosa. Você pode vender tudo o que tem e dar para os pobres. Você pode não beber, não fumar, não cometer adultério, nem roubar. Você pode não usar drogas. Você pode tomar nem Coca-Cola. Você pode vir na igreja quarta, domingo, sábado, segunda, as reuniões de oração. Você pode tocar no louvor, você pode pregar no púlpito. Você pode dar o seu dízimo, sua oferta. Nada disso. Se comportar de maneira exemplar na sociedade, nada disso te salva. Sem Jesus não tem negócio. Sem Jesus não tem desenrolo. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, se você não se colocar aos pés de Jesus, não colocar Ele como seu Senhor e seu Salvador da sua vida. O seu destino é a perdição eterna, por melhor que você tenha sido na vida. Isso é o que a palavra diz. Sem Jesus Cristo, somos pecadores. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Meu Pai, estamos lendo a Tua palavra, nós estamos entendendo a Tua palavra para a Tua igreja, Senhor. Sabemos que temos que ter o comportamento, sabemos que temos que ter as intenções, sabemos que nossa vida espiritual está nas mãos do Espírito Santo que habita em nós. Mas, Senhor, e os que ainda não estão com o Espírito Santo com habitação? E aqueles que ainda não foram alcançados? Senhor, tem misericórdia desses. Alcança-os, Senhor. Coloca a Tua palavra no coração deles. Que a mente deles seja esclarecida. Que os ouvidos deles sejam abençoados com a Tua santa palavra. Que a vida deles, que o existir deles seja totalmente regenerado. Seja reconstruído. Seja moldado pela Tua palavra, que eles tenham, Senhor, Jesus Cristo, o nosso Senhor, como seu Senhor também. Não adianta, Senhor, nós sermos pessoas, modelos da sociedade. Todos nós estamos fadados ao destino certo da perdição, a não ser que Jesus Cristo nos toque, nos salve, pague pelos nossos pecados, como já pagou para os que aceitam Ele como Senhor e Salvador. Senhor Jesus, esteja com a Tua igreja, que nós possamos caminhar, nós possamos ter esse comportamento para que nós caminhemos em unidade de doutrina e de comportamento e procedimento uns para com os outros, que a sua igreja seja edificada com os dons que o Espírito Santo nos dá, que nós possamos ser melhores, que nós possamos ser mais alegres, que a nossa mente, nosso coração esteja orando sem cessar, sempre vigilantes, que nós possamos ouvir nossos líderes, que nós possamos ouvir os nossos pastores, nas admoestações, nas exortações, nas consolações, para que nós tenhamos o procedimento justo e correto, uns com os outros, que nós possamos também, Senhor, dar o testemunho com os de fora do seu arraial, que através do nosso testemunho, Jesus Cristo seja conhecido
Senhor nosso Deus, grande é a nossa responsabilidade, e nós colocamos essa força que nós devemos ter nas Tuas mãos, porque nós somos fracos para isso. O Senhor é o autor da nossa fé, o Senhor que nos faz tanto querer quanto realizar, e realizará em nós a boa obra até o final. Esteja conosco essa semana, Senhor. Nos ajuda essa semana nos nossos trabalhos, nossos afazeres, na nossa escola, nossa faculdade, nossas dificuldades, nossos conflitos, Senhor. Que nós possamos refletir a Sua luz para a sociedade, que nós não nos deixemos escurecer o nosso coração, porque nós somos filhos da luz, filhos de Deus, não das trevas. Esteja conosco nessa semana, esteja com a sua igreja, perdoa os nossos pecados, nossas omissões, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém.